Ela tá ligada aonde, Saúde? Não tem um notebook? É por isso que ela tá falhando também. Ai, meu Deus, gente. É por Ah, eu não isso, gostei ó. desse efeito, não. Tá mostrando muita realidade. Ô, Kelton, tá dando não, Kelton. Olha, o Vai. efeito. Ai, deu pra tirar. Vai. Bota o Ed em outra coisa. Boa noite, João Boa Vitor. noite, João Vitor. A Vitor não Que apareceu. é... Tira o Ed aí e bota na tomada. Ah, Por isso que ela tá pifando assim, é porque ela não... só um Problemas instante, tá? É técnicos. problema técnico. Ainda bem que só tem uma pessoa. Cadê o Edson? Trabalhamos na realidade. Olha, eu te falei. Agora sim, hein? João Vitor, como é que tá o som aí? Diz aí pra nós. Tá bom? Tá ruim? Enquanto isso, meu povo, ó, clica no avião. Clica no aviãozinho, ó, e envia a live pro amigo de vocês, tá bom? Esse negócio aqui não. Fica bom não, que eu fiquei muito legal com esse óculos, eu quero um modelo desse. Olha aí. Não é? Sim, tá aprovado o óculos. Gente do céu. Boa noite, meu povo, sejam bem-vindos de volta. Vão aproveitando, ó, clica no aviãozinho e envia a live pros amigos de vocês, tá bom? Que daqui a pouco nós já vamos... Envia de novo o negócio. Daqui a pouco nós estamos começando, tá bom? Só vou enviar aqui a live pro Edson para ver se ele entra. Edson. É que esse estudo de efeito que eu botou que não é legal. Menina, a pessoa ficou bonita. Tá bom, meu povo? Enquanto isso, vou enviando a live, tá bom? Não me canse de dizer. Será que ele esqueceu? Tá certo, meu povo? Vão chamando quem tava e quem saiu. Não tá nesse menino. Tá na antiga ainda. Como é que sai aqui? Não sei, é moderno, né? Assim. Vai animar. Daqui não tem som. Se vai te ligar do computador. A gente vai só esperar só mais um pouquinho, tá bom? Tenham paciência, eu sei que que tem duas pessoas, mas nem que esteja só uma, né? O importante é que Ai, o bonitinho. vai dar certo. O bonitinho da Vitória fez. Olha quem é que tá aí, me na live. Kelton Gomes. Gente. Meu Deus do céu. Gente, cadê o Edson? Juliana, seja bem-vinda novamente. Meu povo, e aí, como é que estão? Vocês estão bem? Né? Vamos interagindo aqui, porque eu não sei o que foi que aconteceu. O Edson, ele é da comunidade Rainha da Paz, ele é da missão de Fortaleza, né? E não sei como é que tá Fortaleza nesse momento, né? A internet pode ter caído, pode ter acontecido um monte de coisa. E a Né? E gente nós não estamos sabe. aqui aguardando, né? Mas vai dar Mensagem certo. cedo. Como é que tu não tem gastura isso aqui no YouTube? Tem. Enquanto isso, meu povo, vai enviando a live com o aviãozinho. Vão enviando pros amigos de vocês, meu povo. Tá certo? A gente só tá esperando o Edson Filho dar alguma notícia para nós. Tá bom? Edson Filho. Mas desde já. É Edson Filho. Edson Filho. Edson Filho é o filho da tia Tânia.
Enquanto isso, ó, não esqueça que domingo que vem a gente tem o nosso Luau da Amizade, tá bom? Então, convida os amigos de vocês pra assistir a live domingo que vem, tá bom? Cadê o seu menino? Cadê o Edson? A gente só tá esperando o Edson responder. Edson Filho. Cadê o Edson E eu? Filho? Quem Edson foi que Filho. botou? Ah, e ele entrou, graças a Deus. É Edson Filho, né? É. Todo Edson Filho. Com certeza. Amém. A gente só tá aguardando, tá, meu povo? Vai dar certo. Boa noite. Tá dando pra escutar aí? Olá, Edson! Boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, viu? De nada, é uma alegria estar com vocês aqui. Edson, a gente só tava esperando por você mesmo, tá bom? Então pode ficar à vontade, tá bom? A gente já deu uma breve explicação para as pessoas, para quem estava na live antiga, né? Sim. Sobre Santa Clara, sobre a sua vida, né? Sobre a sua influência dentro do nosso carisma, dentro da comunidade. Mas pode ficar à vontade, viu? Tá bom, pode estar certo. Pois é, pessoal, que alegria estar aqui com vocês, né? Pra gente meditar hoje aqui sobre nossa querida baluarte Santa Clara de Assis. Eu estava me lembrando aqui quando eu preparava esse momento, que quando eu estava lá na missão de Mosqueiro, uma vez uma senhora que coordenava uma capela, ela me chamou para falar sobre São Francisco. E ela dizia que aquele convite tinha surgido porque uma protestante tinha passado lá e tinha visto elas fazendo a novena para São Francisco e tinha dito assim: para que vocês rezam para esse santo se ele não fala nada, se ele é mudo, né? E ela ficou assim inquieta com aquela fala daquela mulher, e ela tinha lançado essa ideia, né, de todos os dias durante a festividade seguinte fazer um tema com santos não dizem nada, né, uma pergunta. E aí ela ia falando da vida dos santos, né, que muitos deixaram muitas coisas escritas e são coisas maravilhosas, né? São coisas que ajudaram no crescimento da igreja, no desenvolvimento da doutrina e que são fonte da nossa busca pela santidade, fonte para aqueles que querem buscar a santidade, mergulhar nesses seus ensinamentos e chegar a esta santidade. Mas ela dizia que muito testemunho deles é muito eloquente também, fala muito, né? Então, pelo contrário, os santos não são mudos, mas é justamente o contrário. É por aquilo que nós vimos na vida dos santos que hoje nós podemos almejar esta santidade, né? Os santos, eles são os verdadeiros tesouros da igreja. A riqueza da igreja, ela não está nas obras de arte que tem, por exemplo, no Vaticano, né? Eu lembro quando eu estudava que os professores falavam muito: por que o Papa não vende aquele anel que ele carrega no dedo e não dá para os pobres, não sei o quê. Coisas, né? Esse tipo de coisa, talvez vocês já passaram por essa experiência. Mas mal sabiam eles que o verdadeiro tesouro da igreja não são as coisas materiais. O grande tesouro da igreja é Jesus. E porque esses santos viveram de tal forma que se tornaram como Jesus de verdade aqui na terra, eles se tornaram também os tesouros da igreja. Por isso que é pobre uma igreja que não tem santos, né? Uma igreja que se diz igreja, né? Que na verdade nem igreja é, e que não tem esses santos, é uma igreja pobre. Rica é uma igreja que há 2000 anos, ano após ano, nós temos a oportunidade de conhecer novos santos, né? Se a gente for pegar o calendário, para quase todos os dias do ano, se não para todos, né, há um santo na qual nós podemos meditar como o evangelho se encarnou na vida dele, como Cristo se manifestou. Então, os santos, eles são para nós os modelos, são para nós inspiração. E hoje nós vamos falar justamente desta grande santa que foi Santa Clara. Já pegando esse ensejo, né, o Papa Alexandre IV, ele dizia: o mundo recebeu de Clara um claro espelho de exemplo. E nós vamos meditar um pouco durante esta noite sobre esse grande exemplo
que Santa Clara ela deixou para cada um de nós. Eu não sei se acontece com vocês, mas a maioria de nós teve a oportunidade de conhecer primeiro Santa Clara, né? Ou primeiro São Francisco. E a gente via Santa Clara muito só como aquela companheira de Francisco, aquela amigona, né? Best friend de São Francisco. São Francisco dizia que ela era a sua plantinha, a plantinha de Francisco. Porém, Santa Clara ela é muito mais do que apenas a companheira de Francisco, a amiga de Francisco. Santa Clara, ela tinha o seu brilho próprio, né? Ela, por assim dizer, não era apenas a plantinha de Francisco, mas ela foi uma árvore frondosa, porque ela foi aquilo que Deus desejou que ela fosse. E assim ela pôde deixar os frutos para o mundo. Então, nós vamos iniciar, né? Vamos fazer assim 3 partes. A primeira a gente vai meditar um pouco sobre o chamado de Santa Clara, depois um pouco sobre os milagres dela, né? A vida dela, santidade. E depois eu queria falar um pouquinho, bem breve, né? Sobre essa experiência de Santa Clara com o carisma Rainha da Paz, né? Ou o contrário, tá certo? Então, Santa Clara de Assis, porque nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano de 1194. Era filha de Favarone e Ortolana. E ela teve 2 irmãs, né? A primeira é a Catarina, que depois recebeu o nome de Inês, e a Beatriz. E um fato interessante é que o pai de Clara morreu ainda, né, na sua juventude. E após Santa Clara entrar seguir, né, o chamado de Deus e junto com São Francisco fundar a ordem, as suas 2 irmãs e também a sua mãe chegaram a entrar na mesma ordem. Então, Clara puxou ali o bonde e as outras foram atrás, né, desse chamado. Tão grande era essa luz que iluminava a Clara. Então, um fato interessante. Hortolana, que era a sua mãe, ela, antes do nascimento de Clara, quando ela estava ainda grávida, ela costumava rezar diante do crucifixo, pedindo ali pela sua gravidez, pedindo pela filha dela que iria nascer. E um dia ela teve uma experiência, né? Uma experiência ali espiritual, mística, interior, onde ela escutou uma voz que dizia: "Não te preocupes, Senhora, pois de ti nascerá sã e salva uma luz mais clara do que o próprio dia." Então ela teve essa experiência interior, em que ela escutou, ela ouviu esta voz, né? Aí você diz assim, foi um anjo? Não sabemos, foi uma experiência que ela teve. Pode ter sido uma locução interior, como são os nossos carismas, né, do Espírito. Sabe-se que ela teve essa experiência. E a partir dessa inspiração, ela escolheu dar ao nome daquela menina que iria nascer o nome de Clara. Então, Clara, porque ela era essa luz que iluminaria. Embora talvez a própria Hortolana não tivesse a dimensão de como seria essa iluminação a partir dela. Então, dizem também que na noite que ela nasceu, foi uma noite muito iluminada. E aí Clara nasceu, e como as demais jovens de Assis, como ela era de família nobre, né? Então, como as demais damas de Assis, ela cresceu normalmente, com as pompas da sua família e tudo. Mas ela tinha uma religiosidade que se destacava. Ela tinha uma sensibilidade a Deus, uma sensibilidade a essa relação com Deus. E ela desprezava muito aquilo que era do mundo, as seduções do mundo, certo? E também, desde sempre, durante a sua juventude, via-se nela uma inclinação a ajudar os menos favorecidos, né? Os pobres, os leprosos, que a gente, por conhecer a história de São Francisco, sabe que lá em volta de Assis tinham muitos leprosos. Então, ela sempre foi muito inclinada a prestar solidariedade a estas pessoas menos favorecidas. E ela, crescendo, trazia no coração algumas aspirações, inquietações que ela não sabia dar nome, né? Não sei se vocês, por exemplo, que já fizeram a experiência com Deus, assim também como eu, já passaram por um momento que a gente diz assim: eu queria dar mais a Deus. Aí às vezes você não sabe muito bem o que é esse dar mais a Deus. Você sabe que você queria dar mais a Deus,
Ou seja, você tem uma inspiração, uma aspiração dentro de você, mas às vezes você não sabe dar nome. Então, eu creio que era mais ou menos assim que Santa Clara se sentia. Ela se sentia assim, chamada a algo, mas no momento ela ainda não sabia dizer ao quê. Mas ela sabia que aquilo ali, aquela vereda por onde a vida dela ia levando, não era exatamente ali que ela queria, né? Como a gente diz aqui, amarrar o burro dela. Não era ali, né? Era de outra forma. Então, ela sabia que Deus queria mais dela. E aí, vamos dizer assim, o divisor de águas foi o encontro que ela teve com Francisco. No ano de 1209, São Francisco, quando ele começou o seu processo de conversão, ele era primeiramente visto como um louco em Assis, né? Era um louco, mais um louco no mundo, que tinha tudo para ser rico e abandonou tudo para viver no meio da floresta, no meio dos pobres. Mas a vida de São Francisco começou a se tornar muito eloquente. Os atos dele, as palavras dele, as pessoas começaram a se juntar a ele para o seguimento. E chegou a um ponto que ele foi até a igreja pedir autorização para viver aquela nova forma de vida e a igreja concedeu. Então, neste tempo, neste ano de 1209, São Francisco já tinha tido a permissão da igreja para viver aquele novo estilo de vida que ele vivia, de pobreza, de seguimento a Cristo, ao ponto de o próprio bispo da cidade já chamava Francisco para dar pregações em nome da igreja. E foi numa destas que Clara ela teve esse encontro com Francisco. Numa ocasião dessa, ela escutou Francisco falar, quando o bispo da cidade o chamou para pregar. E quando ela escutou, ela ali adolescente ainda, né, escutou as palavras de Francisco, escutou o testemunho de Francisco, foi mesmo que artear fogo no coração dela. Ela via assim, meu Deus, o que ele está dizendo estava sendo resposta para aquilo que eu sentia e não sabia responder, e não sabia o que era. Aquela atitude de Francisco de querer dar sempre tudo a Deus, de amar a Deus, de amar a igreja, de amar aos pobres, de amar, e de desprezar o espírito do mundo, aquilo se tornou, a Clara viu naquilo uma resposta concreta para as aspirações que ela própria trazia no coração. E aí ela foi alimentando isso. Como, né? Ela tinha um primo chamado Rufino, que era um dos seguidores de Francisco. Então esse Rufino foi, vamos dizer assim, essa ponte que manteve essa ligação entre Francisco e Clara. E ali, através das conversas, através do testemunho daquele franciscanismo que estava iniciando, das obras franciscanas, aquilo foi alimentando o chamado de Clara, né? Então, Santa Clara, aos 18 anos, aí esse que eu acabava de narrar foi mais ou menos na adolescência dela, né? E quando ela completou 18 anos, aí a maioridade, né? Ela foi prometida de casamento, né? Ela teve um casamento arranjado. Como é costume a gente saber, né? Na Idade Antiga, tinham muitos esses casamentos arranjados por alianças políticas, né? Em vista do crescimento das famílias, né? Do poder, das posses. Então, Clara, ela teve esse casamento arranjado. Mas ela já tinha no coração a decisão de que o que ela queria era o seguimento a Cristo. Ela não queria este casamento, né? Então, no dia 18 de março do mesmo ano, 1212, no mesmo ano que ela completou 18 anos, que arranjaram um casamento para ela, Clara, ela decidiu, de forma concreta, se entregar totalmente a Deus. Então, nesse dia, 18 de março, era um domingo de Ramos, ela fugiu da sua casa. Na calada da noite, Clara, ela fugiu de casa. Um fato interessante, né? Quem é cristão não acredita em coincidência, né? Mas em providência. Clara, ela fugiu por os fundos da casa, né? Devia ser uma mansão enorme, por uma porta onde eram retirados os defuntos. Os familiares que morriam
saíam por essa porta. E por essa porta Clara sai. Isso era um grande sinal que naquele dia a Clara, né, com aquela vida de pompas, que caminhava para ser talvez uma grande dama de Assis, ela morria. E nascia aquela Clara que Deus sonhou. Aquela Clara que Deus chamou para ser essa luz do mundo. E quando Clara ela atravessa essa porta, lá fora tem alguns frades, né, franciscanos, que a levam até a Porciúncula. Porciúncula é a igreja de Santa Maria dos Anjos, né, que deveria ser uma capelinha. Foi uma das que foi reformada por Francisco, né, na primeira etapa da sua consagração, quando ele entendeu o de reconstruir a minha igreja como se fosse um reconstruir materialmente as igrejas que estavam em ruínas, né? Então, essa Porciúncula era uma das capelas e foi também a capela onde São Francisco fez a sua entrega a Deus. E na mesma capela em que Francisco faz a entrega, Clara é levada também para fazer a sua entrega. E naquela noite, ela se consagra toda a Deus. Aos pés de Francisco, né, que corta os cabelos de Clara. Eu imagino que Santa Clara era belíssima, né? Belíssima, devia ter uns cabelos loiros belíssimos. E naquele dia, né, Francisco corta os seus cabelos, porque é a tonsura, né? Era o sinal de consagração toda a Deus. Era o sinal de que ali ela fez os votos de entrega. E ela tira também, né, isso é muito importante, as roupas da nobreza e veste as roupas da penitência, as roupas da pobreza, que vão ser daí para frente as grandes marcas da vida que ela está abraçando. A entrega total a Deus, a pobreza e a penitência. A família de Clara não aceitou isso bem, né? Você imagina aí. Sua filha, que você tem projetos e planos, de repente foge, né? E quer chutar tudo para, né? Vamos abraçar outra vida. A família não acolheu. De forma especial, um tio, quando o pai dela morreu, esse tio meio que assumiu ali o comando da família, que era chamado tio Monaldo, né? Monaldo, não é Ronaldinho Gaúcho, é Monaldo, tá certo? O tio Monaldo, ele foi no dia seguinte buscar Clara. Ela já não estava mais na Porciúncula, né, em Santa Maria dos Anjos. Ela tinha ido para São Damião, que era a primeira capela construída por Francisco e que viria a se tornar o mosteiro dessa ordem feminina do franciscanismo que nascia. Então ela estava na capela de São Damião quando o tio entrou, né, e queria levar lá à força. E o que é que Clara fez? Clara se apegou à toalha do altar, né, e retirou o véu que ela estava na cabeça, mostrando para o tio que os seus cabelos tinham sido cortados. Quando eles viram aquilo, né, o tio e os demais que foram, eles viram que ela fez um caminho sem volta. Aquela Clara que estava ali não era mais a mesma Clara que saiu de casa. Aquela Clara que estava ali era uma Clara que tinha se entregado definitivamente a Deus. E eles não podiam tomá-la de volta. Não porque eles tivessem assim um temor religioso, mas a gente sabe que naquele tempo o poder que a igreja tinha, né, o poder temporal. Então ele ficou com medo de tocar naquilo que era da igreja, né? Mas isso também é um sinal, como eu digo. Às vezes até as coisas que as pessoas fazem sem a intenção, Deus pode utilizar dali como um sinal, como uma profecia para o que vai acontecer, né? A gente vê isso, por exemplo, em Caifás, né? No Evangelho vai dizer que Caifás disse a seguinte frase, né? É conveniente que um morra para a salvação de todos. Quando ele pensava em prender Jesus para calar Jesus e assim acabar com o tumulto que o ensinamento de Jesus estava causando. Então ele não disse um pingo de intenção religiosa ali, né? Era, pelo contrário, muita intenção política. Mas Deus se utilizou daquilo e usou como profeta. Também aqui, neste caso. Então, o Monaldo, vendo que a Clara tinha se entregado totalmente para Deus, ele voltou para casa, né? Só que aí aconteceu um fato interessante. Pouco tempo depois de Clara fugir e fazer essa entrega, a irmã dela, a Catarina, foge também de casa. E corre até Clara porque quer abraçar o mesmo ideal de vida de Clara.
E aí é onde ela assume o nome de Inês, né, quando faz a sua entrega. Só que, diferentemente de Clara, quando esse mesmo tio Monaldo, junto com os seus soldados, não sei, os seus capangas, foram atrás de Inês, eles já estavam sentindo a dor da perca de Clara, então eles não queriam perder outra. E eles quiseram levar Inês à força, mesmo ela já tendo feito a sua entrega. Mas o que é que aconteceu? O corpo de Inês se tornou tão pesado, de tal forma que eles não conseguiram movê-la de lugar. Os demais, vendo aquele acontecimento, se assombraram e fugiram, né? Viram que ali era um milagre. Então, em torno desse chamado de Clara, começava a surgir aí sinais de confirmação de Deus. Depois de Inês, outras jovens de Assis começaram também a querer viver o mesmo segmento e se ajuntaram a Clara. Então, no ano de 1216, Francisco precisou, né, organizar essa situação dessa segunda ordem franciscana que nascia. E ele pede para Clara se tornar abadesa. Né? A abadesa é como se fosse a coordenadora da ordem ali. E Santa Clara resiste, né? Ela não queria assumir cargo de autoridade, porque ela dizia que queria vir para servir, né? E para obedecer e servir. Era esse o intuito do coração dela. E Francisco diz, né? Pois se você veio para servir, eu lhe peço que por obediência, se você veio para obedecer, eu lhe peço que por obediência você aceite este cargo que eu estou pedindo que você aceite. E ela aceitou. Né? E junto com esse acontecimento, elas assumiram duas coisas. Né? Um foi a regra para viver ali dentro, como elas viveriam, que foi a regra de São Bento, que já existia na igreja. E a outra foi a liberação do Papa, a permissão do Papa, para que elas pudessem viver a pobreza franciscana. Então, embora elas vivessem dentro do mosteiro, não vivessem no mundo como os frades, elas eram também franciscanas. Né? Então, ali nascia a segunda ordem franciscana, que ficou conhecida naquela época principalmente como as damas pobres. Né? Então, deixou de ser a dama da nobreza, lá em Assis, para se tornar a dama pobre, dentro do mosteiro que o Senhor quis colocar. Então, daí para frente, a vida de Clara verdadeiramente começou a iluminar, né, através principalmente das suas obras. E por isso nós vamos conversar um pouco aqui sobre alguns milagres da vida de Santa Clara, alguns milagres que ela realizou. Primeiro, conta-se que um dia chegou uma mulher no mosteiro e que ela estava possessa por 6 demônios. E quando ela chegou até Clara, Clara fez o sinal da cruz na fronte da mulher e ali foi um exorcismo, porque os demônios foram expulsos daquela mulher, né? Apenas traçando o sinal da cruz. Aí você imagina, né? O tamanho da santidade desta mulher, o tamanho da união que ela vivia com Deus, porque bastou traçar o sinal da cruz na fronte da endemoniada para o exorcismo acontecer ali. É algo miraculoso, né? Algo milagroso. Não só pelo próprio demônio ter saído, mas porque a gente sabe que exorcismo ele só pode ser praticado pelos sacerdotes ordenados e com a permissão, né, de Roma ou do bispo local. Então ali aconteceu algo milagroso, né? Pelas mãos de Santa Clara aconteceu aquele exorcismo. Outro fato, então elas viviam a pobreza, né, como os franciscanos. E um dia chegou a hora da refeição e elas só tinham um pão. Né? Eram em torno de 50 irmãs que já estavam nessa época no mosteiro. E chegando a hora da refeição só tinha um pão. E Clara abençoou o pão e pediu que a irmã cozinheira distribuísse. Né? Aí a irmã ficou ali indignada com aquela situação. Né? Começou a resmungar. Só se acontecer um milagre. Para um pão dá para 50 irmãs e tal. Aí Clara disse, né, gentilmente, irmã, faça o que eu estou lhe dizendo. E a irmã começou a repartir o pão. Mas ela viu que quando ela repartia, o pão parecia crescer, como se estivesse fermentado dentro do forno. Quando ela tirava um pedaço, o pão começava a crescer, o pedaço começava a crescer.
de forma que ela dividiu aquele único pão para todas as irmãs, com uma porção que saciou a cada uma. Então, foi outro milagre operado por essa união, né, que Clara vivia com Deus. Outro, no dia da sua morte, Santa Clara já há algum tempo doente, e as irmãs ficavam em torno dela, né, rezando, ali acolhendo aquelas últimas pérolas, né, que saía dos seus lábios. E as irmãs, né, uma das irmãs foi a que narrou isso, né, nas fontes clarianas, mas as demais presentes confirmaram que elas conseguiram ver, instantes antes da morte de Clara, um coro de virgens se aproximando. E essas virgens abriam passagem para uma virgem que se destacava. Essa virgem trazia nas mãos uma coroa com um pomo de ouro. E essa virgem que se destacava era a própria Virgem Maria, Mãe de Deus. E essa Virgem Maria, ela se aproximou, colocou um véu transparente sobre Clara, ela se inclinou e abraçou Clara. Quando ela abraçou Clara, Clara expirou. Clara morreu, a visão acabou. Mas a gente via ali, né, que verdadeiramente a santidade foi tanta que a própria Virgem Maria veio buscá-la, com o coro das virgens, né? Aquelas mulheres que antes de Clara também se entregaram a Deus totalmente, certo? Então, o seu corpo, o corpo de Santa Clara, isso é outro grande sinal, outro grande milagre. Não sei se vocês têm esse conhecimento que na igreja, né, há muitos santos que têm o corpo incorruptível. Que é isso? Tempos depois de sua morte, onde, como a gente costuma dizer, a terra já deveria ter comido aquele corpo, ele não se corrompeu. Ou totalmente, ou parcialmente, né? Alguns têm parte do corpo incorrupto, outros têm alguns membros incorruptos. Também é assim com Santa Clara, né? Ela tem parte do corpo dela incorrupto. Olha aí, já fazem mais de 8 séculos da morte de Santa Clara. E o corpo dela continua com uma porcentagem muito grande dele incorrupto. E isso é um grande sinal. É um grande sinal. É algo que a ciência não pode explicar. A ciência não consegue explicar o fato desse. Então, é uma prova concreta dos milagres que acontecem dentro da igreja, né? Se alguém questionar, não acontecem milagres dentro da igreja, tem inúmeros corpos de santos incorruptíveis há séculos. Isso é um grande sinal. Isso é um grande sinal, né? Então, o corpo de Santa Clara fica na Basílica de Santa Clara, né, na cidade de Assis. Então, ela morreu no dia 11 de agosto de 1253. E aí, olha que fato interessante. Em aproximadamente 2 anos, ela foi canonizada santa. Ela morreu em 1253 e foi canonizada em 1255. Tanto ela quanto Francisco, né, quanto São Francisco, tiveram mais ou menos esse período de tempo. Estão entre os santos que foram canonizados na igreja com maior velocidade. Nos nossos tempos, nós temos também São João Paulo II, né, que em 7 anos foi canonizado. É muito rápido a canonização dessa, em 7 anos, já valia 2 anos. Né? Então é um grande sinal da santidade dela, que a igreja confirmava essa santidade. E a prova disso era o povo que ardentemente clamava a santidade de Clara, anunciava, né, contava a santidade de Santa Clara. E eles diziam que abaixo da Virgem Maria não houve uma mulher mais santa do que Clara na terra. Ou seja, né, depois da Virgem Maria, a mulher mais santa, o povo dizia, foi Santa Clara. Daí a gente vê o tamanho da santidade desta mulher. Né? Então, a comunidade Rainha da Paz, ela teve essa experiência de conhecer Santa Clara, justamente nos anos posteriores ao seu 8º século, né, de comemoração de sua morte, através de algumas fontes clarianas que foram espalhadas
pela humanidade, porque talvez até então era pouco conhecida dentro da igreja, né? Então, neste 8º aniversário, né, do centenário da sua morte, começaram a se espalhar algumas fontes clareantes. E a comunidade teve o primeiro contato com um livro chamado Clara de Assis, de Joaquim Capella, né, que até hoje faz parte da grade formativa da comunidade. Então, ali começou-se a entender que verdadeiramente Clara ela não era apenas a plantinha de Francisco, como eu dizia no início, mas ela tinha os frutos próprios. E esses frutos nós podemos colher. Nós sabemos que os santos, né, especialmente como São Francisco, Santa Clara, que fundaram ordens, eles deixam muitos frutos, né, de escritos, de costumes, de atitudes que os irmãos perpetuam pelo tempo vivendo. Então, os santos, eles deixam um tesouro de herança para a igreja, para a humanidade. E nós, como Carisma Rainha da Paz, fomos vendo que dentro da nossa forma, do nosso carisma, né, do nosso jeito de ser de Deus e corresponder a Deus, nós nos identificávamos com alguns pontos do tesouro clariano deixado para a igreja. Né? É por isso que nós não somos clarianos ou franciscanos, né? Porque nós temos ali alguns pontos da herança deixadas por eles, né? Não o legado deles todo, como é a ordem deles. Né? Então, esses pontos são o zelo eucarístico e a vida de penitência. Né? E aí eu queria falar um pouco sobre esses dois pontos, né? De uma forma bem breve e testemunhando um pouco de como Santa Clara vivia isso. Né? Primeiro que a adoração eucarística, né? Vocês que são de um grupo da comunidade, sabem que é o centro da vida da comunidade. Nós, como Comunidade Rainha da Paz, vivemos em torno da Eucaristia. Tudo na nossa vida gira em torno desse encontro eucarístico, porque é o primeiro pilar do nosso carisma, né? O adorar a Jesus Eucarístico. Nós alcançamos essa graça de Nossa Senhora em Medjugorje. E Santa Clara, ela dizia justamente isso, que nós nunca podemos perder de vista o nosso ponto de partida. Não é? Ou como outra frase que ela diz, faça o que estiver fazendo e não deixe. Ou seja, toda a nossa vida nós temos que ter como foco da nossa vista, né, como meta da nossa vida, Jesus e Jesus Eucarístico. Nós não podemos perder de vista esse ponto. Nós devemos sempre, faça o que estiver fazendo, permanecer unidos a Ele. E isso se identifica muito com algo que Nossa Senhora nos pede através das suas mensagens em Medjugorje, que ela nos chama a sermos adoradores ininterruptos de Jesus Eucarístico. Aí você olha, o que é ser um adorador ininterrupto? Não é passar 24 horas na capela, né? Porque, sobretudo, vocês que são do século, né? Eu vivo uma vida consagrada interna dentro da comunidade. Mas quem precisa trabalhar, estudar, não dá para ficar 24 horas na capela, né? Mas é 24 horas com o coração na capela, embora o nosso corpo esteja fazendo outras coisas, mas com o coração nele, unido a ele. É buscar a voz dele, a manifestação dele em tudo que acontece na nossa vida. E assim era Santa Clara. Ela trazia esse amor ardente que a atraía a estar com Jesus. Tanto é que ela virava noites e noites diante da presença do Senhor, ali se deleitando na presença do Senhor. E aí eu vou falar de dois acontecimentos também extraordinários que aconteceram na vida de Santa Clara e que demonstram esse ardente desejo dela pela Eucaristia. O primeiro foi a expulsão dos sarracenos, né? Os sarracenos são os muçulmanos que naquela época travavam as guerras santas, né? As cruzadas contra a igreja, contra muitos povos. Eles queriam dominar toda a Europa, né? Na verdade. E foi numa luta destas que São Francisco acabou tendo a sua experiência com Deus, né? Só que nesse determinado ano de 1240, os sarracenos estavam ali na região de Assis. Eles já tinham invadido algumas cidades, já tinham... fugiu a palavra agora, né? Eles tinham invadido também alguns mosteiros, né? E quando as irmãs souberam, elas acorreram a Santa Clara,
que já estava acamada. Santa Clara já estava acamada e elas clamaram, faça alguma coisa, né, para nos proteger, com medo, né, deles entrarem, deles maltratarem elas, né, fazerem tudo que vocês sabem, né, que podem acontecer. E aí o que Santa Clara fez? Foi para a capela, mulher sabida, né? Foi para diante de Jesus Eucarístico, resolveu uma coisa que ela não podia, que é como nós devemos fazer, né? Se tem um problema na sua vida que você não sabe a resposta, vá para diante de Jesus, para ele iluminar o seu coração para tomar a sua decisão. E ela foi. E ela dizia, Senhor, proteja-as, porque eu não posso. Naquele dia ela escutou Jesus dizendo, né? Eu protegerei vocês, né? Eu guardarei vocês. E Santa Clara, com o cibório, né? Por isso que na maioria das imagens de Santa Clara, ela carrega ali um aparente cálice de ouro, né? Porque naquele tempo ainda não existia o ostensório, né? Jesus ficava naquele cibório, que é uma âmbula, uma espécie de... Parece com um cálice, mas é mais como se fosse a âmbula que a gente tem hoje, né? Na missa. E Santa Clara foi para uma das janelas do mosteiro, né? Uma janela alta, provavelmente numa torre, e ela elevou o cibório. E dali, da presença de Jesus Eucarístico, emanou uma luz tão brilhosa que os sarracenos, os muçulmanos, os soldados, ao olharem para aquela luz vinda de Assis, vinda do mosteiro, eles ficaram apavorados com medo e debandaram, né? Fugiram, recuaram com medo. E naquele dia, Jesus Eucarístico, né? Protegeu o mosteiro, as irmãs e toda a cidade de Assis. E o segundo momento, ainda ligado à Eucaristia, foi no Natal de 1252. Aí. Santa Clara ela já estava muito doente, muito debilitada. Então as irmãs, todas do mosteiro, foram para a missa na igreja da cidade. E Santa Clara ela não teve condições de ir. Então ela ficou. Mas ela ficou, assim, com muita vontade de ir. Ela estava com um desejo ardente de comungar. Naquela época, né, não, especialmente as mulheres que viviam enclausuradas, elas tinham poucas oportunidades de viver essa comunhão no ano. Né? Então, ali, uma das poucas oportunidades, ela não ia poder por causa da sua doença. Ela ficou ardente em desejo de se unir a Jesus no santo sacrifício da missa. E aí o que é que aconteceu? Algo milagroso. Imagine aí como que um telão, um data show na parede. Santa Clara viu a Santa Missa que estava sendo celebrada na igreja da cidade, projetada no mosteiro, dentro do mosteiro. Não só viu e assistiu toda a missa, como ela comungou em espécie o corpo e sangue do Senhor. Então, da mesma forma que ela ardia de desejo por encontrar Jesus, Jesus também ardia de desejo por encontrá-la, por viver essa comunhão. Assim também somos nós. Nós devemos trazer esse desejo ardente por Jesus, porque ele arde de desejo por nós. E aí, por esse fato, Santa Clara foi proclamada mais na frente como padroeira da televisão, né? Porque foi como se ela tivesse assistido por a televisão a Santa Missa. Só que aí ela comungou em espécie, né? A gente, quando assiste pela televisão, comunga só espiritualmente, né? E aí chega o segundo ponto, né? Da herança clariana deixada para nós como carisma Rainha da Paz, que é a vida de penitência. Olha, as duas ordens que haviam nascido, né? A partir de São Francisco, tinha a ordem dos franciscanos, que iam em missão, iam pregar, iam para outras nações. E Clara, ela entendia, e Francisco também, que o que sustentava a vida missionária e apostólica da ordem franciscana era a vida de oração e de penitência das clarissas. Isso a gente se identifica muito. Os nossos estatutos da comunidade dizem que sem oração, penitência e sacrifício não se instaura o reino de Deus na humanidade. Então, os frutos que ficam da missão são os conquistados pela oração e a penitência. E Santa Clara, ela entendia isso. Ela entendia. Sem falar que
quando nós vivemos a penitência, né, e isso é uma marca clara de todos os santos, a penitência ela serve como santificação para aquele que a pratica, né, a ascese, porque ela vai fortalecendo a nossa vontade a resistir aos impulsos pecaminosos, viciosos, mas ela também tem um poder salvífico para a humanidade. Porque quando nós vivemos a penitência, nós nos unimos ao Cristo crucificado, que salvou a humanidade. E era isso que Santa Clara entendia, porque ela tinha um amor ardente pelo crucificado, assim como São Francisco. A gente vê que o amor de São Francisco era tão grande que ele foi crucificado junto com Cristo, porque ele recebeu as estigmas. Ele foi crucificado junto com Cristo. Mas Santa Clara não ficava para trás, embora ela não tivesse recebido as estigmas, pela sua vida de penitência, ela acreditava que estava se unindo ao Cristo crucificado. E ali ela poderia salvar muitas almas. Almas que ela nunca poderia sair porque ela é enclausurada para ir evangelizar, para ir anunciar o nome de Jesus, mas ela podia salvar pela intercessão e principalmente pela penitência, porque a dor a unia ao Cristo crucificado. Daí ela usava o cilício, que é como aquele cinto, né, de couro, ou que traz alguns fragmentos que fica direto incomodando, porque coloca ou na barriga ou na perna, e aquilo fica gerando ali um incômodo, né, uma dor constante. Então ela usava o cilício, dormia com um travesseiro de pedra, jejuava 3 ou mais vezes na semana, às vezes ficava até sem tomar água, né, e todo esse sacrifício era em vista disso, de se unir ao crucificado e ajudar na salvação da humanidade. Interessante que ela vivia essa vida bem intensa de penitência, mas ela não vinha a impor isso às irmãs, às demais irmãs. Mas as irmãs vendo a alegria com que ela vivia essas penitências e a profundidade, o encher de sentido aquilo, as irmãs eram inflamadas, inspiradas a também viver essa penitência. E a gente corre o risco, às vezes, de olhar e dizer, mas é uma coisa muito distante da gente, é uma radicalidade grande demais. Mas a gente tem que entender que muito disso parte da realidade também a qual eles viviam, o contexto. Tanto é que nós, como comunidade, somos chamados a ser homens e mulheres de penitência. Mas nós não herdamos, assim, por assim dizer, as práticas de Santa Clara. Mas essa inspiração, o desejo de nos unirmos ao crucificado através da nossa vida de penitência. Então, todos nós, membros da comunidade que são consagrados ou que são de fases, mas também os irmãos dos grupos de oração, nós somos chamados a ter uma vida de penitência, espelhados em Santa Clara. Para quê? Para nos unirmos ao crucificado, em favor da salvação da humanidade. E hoje eu pergunto a você, querido irmão, qual tem sido a sua forma de penitência? Você já teve esse ato de radicalidade na sua busca a Deus, de fazer uma penitência? E é uma coisa constante, entenda? É um compromisso. Não é eu faço uma penitência aqui na vida e outra na morte, né? Ah, não, toda quaresma, eu passo a quaresma sem tomar Coca-Cola. Ou penitência grande. Não, meus irmãos. Não estou desprezando a sua penitência, mas você pode ir além. Será que talvez você aí já fez a sua experiência com Deus há 2, 3 anos? Qual foi a evolução que você já teve na sua vida de penitência? Porque a penitência, abraçar a penitência, ela vai nos configurando a esse Cristo crucificado. Então, espelhados e inspirados por Clara, que nós possamos crescer na nossa vida de intimidade com Deus e principalmente no nosso zelo eucarístico, que nós possamos crescer nessa vida de penitência radical e cheia de sentido. Não sofremos por sofrer, não sofremos porque gostamos de sofrer, sofremos porque o nosso sofrimento nos leva a nos configurarmos a Cristo. E assim nós podemos salvar a humanidade, né? Eu encerro aqui só
ainda levantando um pequeno questionamento, né? Uma vez, eu escutando uma formação do Padre Léo, futuro santo com a graça de Deus, Padre Léo dizia assim, tinha passado há pouco tempo a Copa de 2002, né? Que foi em Japão e Coreia. E os jogos, muitos jogos tinham sido pela madrugada. E ele dizia, quantos de nós nem dormimos, né? Viramos à noite para esperar o jogo do Brasil. Outros acordavam de madrugada. E ele perguntava, mas quantos de nós, quando passamos por uma dificuldade ou por uma luta espiritual, temos a violência de coração de acordar de madrugada para rezar? Eu vou, durante uma semana, todas as madrugadas, me levantar e oferecer ali um sacrifício do sono, da vigília, intercessão por essa intenção que eu estou pedindo. Então nós devemos nos perguntar, às vezes há situações em nossa vida que parecem intransponíveis, mas qual é o esforço que realmente nós estamos fazendo, espiritualmente falando, para vencer essas batalhas? Talvez, às vezes, a situação dentro da sua casa ainda não melhorou, porque você não teve essa violência de coração, de se tornar um homem, uma mulher de mais oração e de mais penitência. Então, que nós deixemos a radicalidade de Clara inflamar o nosso coração de amor por Jesus, um amor que se traduz em obras, um amor que se traduz em conversão. É isso, meus irmãos. Ai, Edson, a gente não sabe nem como agradecer, né? Essa informação que foi tão completa, né? Então, meu Deus, é impossível a gente não sair com o coração apaixonado, assim como o coração de Clara, né? Quanto mais nós conhecemos aqueles que amaram, né, de verdade a Cristo, mais nós aproximamos, né, dos santos, né? Ele fala da santidade, que é possível ser santos nos dias atuais. E como enche, né, o nosso coração, né, saber que Santa Clara foi uma mulher assim, né, tão apaixonada e tão radical, né, por Jesus. E isso de inspirar mais. Então, Edson, a gente queria agradecer muito, né? Não nós, né? Mas como Grupo Benedictus, né? Como Comunidade Rainha da Paz. Primeiro pelo seu sim, né? E em segundo por você também ter dado essa formação a nós, que foi de grande inspiração, né? E não só inspiração, mas a gente vai levar isso para a nossa vida espiritual, principalmente, né? Eu acho que não só eu, mas quem está em casa, eu convido você, quem está em casa, né, assistindo a live, para nós rezarmos uma Ave Maria pelo entregando Senhora, ela possa cuidar dele, cuidar do seu coração, né? E acima de tudo agradecer, né, com o nosso coração e com a nossa oração, né? Já que nós não podemos dar nada, né? Mas nós vamos aquilo que é mais valioso que a nossa oração, né? Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Edson. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Um Tchau. abraço, tchau. Um abraço. Domingo, faz assim, um bafafá do domingo. Meu povo, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Não só eu, Kelton, e imagino que vocês também, né, tenham sido bastante engrandecidos com essa formação de Santa Clara, né? E desde já nós queremos convidar vocês para domingo que vem para o nosso Luau da Amizade. Vai ser muito legal. Durante a semana a gente vai lançar a arte, tá bom? No grupo, aqui nos stories, no WhatsApp, tá bom? E aí a gente vai orientar vocês como é que vai ser, mas desde já, olha, convida, eu vou fazer que nem o Geraldinho de novo. Vocês têm que enviem, né? Quando a gente postar as artes, enviem as artes para os amigos de vocês, para eles não perderem a live no domingo, tá bom? Já que todo mundo vai estar em casa ainda, né? Então aproveitem para vocês enviar a live para os amigos de vocês e participarem, porque vai ser muito legal. Kelton? Gente, né, só falando aqui um pouquinho né, do que a Rose colocou aqui, né?
Às vezes o sofrimento eles precisa estar contido na nossa vida, né? Se Jesus passou por tudo aquilo, né? Deus Pai ama tanto Deus Filho que é Jesus, né? E ele sofreu na cruz porque, né? A gente também precisamos viver esse caminho, mesmo que a gente esteja constante, mesmo que a gente, né, seja tão constante, tão fiel, mas vale a pena, gente, viver cada sofrimento com Deus, né? Porque o sofrimento com Deus, ele tem um sentido diferente, ele tem um sentido de santificação, né? Essa pergunta, eu acho que muitas pessoas devem se perguntar, por que que eu sofro tanto se eu sou tão constante a Deus? Mas, às vezes, vamos perceber o quê? Existe dois tipos de sofrimento. Sofrimento de você estar abraçando a cruz de Jesus, ou então ou o outro sofrimento decorrente decorrente aos seus pecados, que vem dos seus pecados. Né? Então, a gente precisa se avaliar, né? Como eu estou. Né? Será que esse sofrimento é porque eu estou abraçando a cruz? Né? E é isso, meu povo. Né? Então, domingo que vem nós vamos estar com uma mega produção, um outro local diferente, né? Olha, nós vamos explicar bem direitinho nos stories na semana, vocês vão ver nossa cara. Então vai ser né? Vai ser muito bom, a coordenação toda vai estar reunida, né? Nós vamos ter amigo secreto, Música, música, nosso correio nosso também. correio, que você vai poder, né? Você vai poder mandar uma mensagem, nós vamos ler ao vivo, né? A mensagem para o seu amigo, vai ter toda a live voltada para o amigo, o áudio dos amigos. É isso. E é isso, meu povo. A gente só vai só rezar uma Ave Maria consagrando a nossa semana, nosso coração, para que Deus ele possa cuidar, né? Para que Nossa Senhora também possa nos auxiliar nesses sofrimentos, né? Sejam os sofrimentos dos nossos pecados, sejam os sofrimentos aqui que nós buscamos abraçando a cruz de Jesus, tá bom? E eu espero que ele abençoe vocês, que ele possa abençoar a semana de vocês também. E Tá seu bom? Bené, muito obrigado, viu, por Muito participar obrigada, viu, conosco. seu Bené? O seu Bené tem um espaço muito, muito, muito grande no nosso coração, viu, seu Bené? Muito obrigada. Vamos rezar, então. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. mulheres, bendito é Bendito o é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, meu povo.